é a seguinte ideia, né? Você tem um conjunto de dados, né, muito grande, mas alguns dados têm uma especificidade. Ou seja, eu tenho esse conjunto de dados, ele normalmente tem características que são muito semelhantes, né? Então são grupos, né? Não é um conjunto, são grupos, eles ficam agrupados, né? E aí, desses grupos, eu consigo buscar similaridades e buscar especificidades. Então, com isso, eu consigo acessar, né, de forma mais rápida um conjunto de dados a partir de uma chave, sendo que esta chave ela é gerada a partir, quer dizer, esse acesso ele é gerado a partir de uma função que vai me determinar a posição do objeto que eu quero, né, do elemento que eu quero, dentro de um subconjunto. Então, essa é a ideia de hashing. Eu tenho uma chave, que é válida para todo mundo, e eu consigo subclassificar essas chaves. Então, o exemplo que a gente deu, né, foi o exemplo bem interessante, que é o exemplo do número de vocês de matrícula. Então, o número de matrícula, ele é uma chave que ela tem uma determinada composição. Então, isso é uma característica interessante, né? Quando você consegue montar uma chave de busca, e essa chave de busca ela é estruturada. Então, ou, né, eu consigo criar subconjuntos, né, para chaves não estruturadas. Como assim, professor? Subconjuntos para chaves não estruturadas? Vamos supor que eu tenha um conjunto de nomes, né? São só nomes. Tá? Como é que eu vou organizar esse conjunto de nomes em grupos, em subgrupos? Né? Então, eu posso colocar esse conjunto de nomes em 28 subgrupos, né? Onde cada subgrupo quer dizer a letra inicial do nome. Então, eu posso ter 200 mil nomes, 1 milhão de nomes, mas todos vão estar começando com A, com B, com C. Então, basta eu colocar dentro do alfabeto. Então, aí já fica mais fácil, né, eu fazer uma busca. Então, na hora que eu estou colocando esse conjunto de nomes numa tabela hash, numa tabela de busca, então veja, eu tenho um conjunto grande, né, muito maior, e eu passo a dividir esse grupo grande em subgrupos. E aí a minha pesquisa ela vai para este subgrupo. Obviamente que eu preciso colocar todo esse conjunto dentro da minha organização, da minha estrutura de dados hash. Eu preciso colocar todo? Não, vou colocando aqueles que eu mais utilizo, o que eu vou utilizar mais. Então, vamos lá, eu tenho um conjunto de alunos que entraram em 2020. 2021 ninguém entrou, né? Mas em 2020 tem um conjunto de alunos que entraram em 2020. Beleza. Opa, ninguém entrou em 2020, né? 2019. Então eu tenho um conjunto de alunos que entraram em 2019. Quantos alunos? 40 mil alunos. Aí eu preciso, para o pessoal de computação, ter 40 mil alunos novos? Não. Né?
eu vou ter 60 mais 50 mais... Então, vamos colocar aí, pessoal, de ciência da computação, de engenharia da computação e de engenharia de software. Então, eu vou ter 120, eu vou ter uns 200 alunos, no máximo, né, daqueles 40 mil. Ah, como é que eu faço isso? Vai depender do que eu vou organizar. Então, qual o tamanho? Né? Então, a vantagem do hashing, né, que ele é uma coisa mais simples de implementar. E ele pode ter uma escalabilidade grande, né, se eu usar a ideia de listas, né, a ideia de ponteiros. Se eu não usar a ideia de ponteiros, ele tem uma certa restrição. Então, isso vai me favorecendo, né, uma possibilidade de trabalhar com grande volume de dados. Bom, então isso já me favorece, por exemplo, eu vou buscar dados. Ontem eu baixei um aplicativo, eu acho que é map.me, que ele tem uma infinidade de mapas do mundo todo, mapas rodoviários do mundo todo. Pergunta, né? Eu preciso, o cara que baixou o aplicativo, ele precisa baixar todos os mapas do mundo todo de início? Não. Não. O que ele vai fazer? Ele vai baixar o mapa do lugar onde ele está. Né? Então, inicialmente, ele carrega com o mapa que ele está. Eu quero outro mapa. Vou lá na minha base de dados, eu pego o meu mapa e coloco no meu aplicativo. Então, como é que eu faço isso? Hashing. Né? Simplesmente pela latitude, longitude, né? Pelo GPS, onde está localizado o, o aplicativo, né? O celular do cara, ele vai lá, ele faz um metro quadrado aí, né? Ele faz um cálculo de área e ele vai trazer o mapa daquela área. Pode ser um bairro, pode ser uma zona, né? Pode ser uma zona, vários bairros, né? Pode ser várias coisas, né? Pode ser uma cidade inteira, pode ser um país todo. Mas o que acontece? Ele está ali voltado para uma parte apenas, para não trazer todas as ruas de todo mundo, de todos os países do mundo. Não faz sentido, né? Além de gastar muito tempo. E ao trazer isso, ele ainda vai classificando essas ruas, né? Então, isso eu posso usar usando hashing. É muito mais fácil. Mas como é que faz isso, professor? Ora, eu tenho uma base lá maior. Nesta base maior, eu vou fazer uma busca lá. Isso dá trabalho. Aí é outro aplicativo, é outra abordagem, né? Mas essa base já está ali meio que organizada, classificada por latitude ou longitude ou por cidade, né? O que for mais fácil. Vamos supor que o cara classificou por cidade, estado e país.
Tá? Então, ele vai lá, eu vou trazer. Opa, vou olhar o GPS. Aí eu olho o GPS, opa, ele está dentro da área da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil. Então, aí eu vou lá, busco no mapa, né, no mapa principal lá, do mapa mundi, vou procurar, opa, Manaus, Amazonas, Brasil. Procuro Brasil, procuro, aí ele vai me dar os vários estados do Brasil, aí vai dar Amazonas, vai dar as várias cidades do Amazonas, e aí vai dar, né, a cidade de Manaus, ele vai, busca a cidade de Manaus. Ponto. Né? Então, isso é possível fazer com hashing, por exemplo. Ok? Dúvidas? Não? Podemos continuar? Bom, então é assim que a gente pode trabalhar. Né? A desvantagem, né? Ele tem uma dependência da escolha da função hash. E muitas vezes pode acontecer que a gente precise mudar essa função hash e de forma significativa. Né? Por exemplo, quantos números tem o seu, quantos dígitos tem o seu número telefônico? Hã? Vamos lá. Quantos dígitos? Ah, 9, né? Tem um pouco mais de 9, né? Mas a gente usa 9. Porque ele tem o DDD e tem mais o DDI. Mas tudo bem. Vamos pensar em 9. Mas sempre foi 9? Não. Quando surgiram os celulares, eles eram 8 números. 8? Não, eles eram 7 números. Tá? Porque 7 era o número que você tinha em todo, em quase todo o território nacional. Certo? Por exemplo, o meu número da minha casa, onde eu morava quando era pequeno, era 237 1839. Então, o 237 significava o quê? A, a, a subestação, não é subestação, não é que chama assim, tem a, estou chamando de subestação porque é diária, mas é a poxa vida, esqueci o nome, né? Mas aonde, né, pegava todo conjunto, era dividido. Eu tinha o 234, 232, 237, 236, por exemplo, 236 era no Parque 10. Então, todos os telefones 236, a gente sabia que era no Parque 10. Aí, quando jogou para o celular, aí ele ficou 982, 983, 981, né? Os primeiros celulares eram assim, 981, vamos lá, 2419. Eram também de 3 números. E aí se percebeu que aumentou a quantidade de gente querendo usar celulares. Aí acrescentou-se um número, aí ficaram 8. Se eu uso uma tabela hash para calcular a partir, por exemplo, de uma soma dos números, ou sei lá o quê, né? Uma comparação entre os 4 primeiros e os 4 próximos, quando houver uma mudança, vou ter que fazer tudo de novo. Né? As placas. Né? As placas eram as placas de trânsito, né? De carro. Também era a mesma coisa. Né? Inicialmente era. E agora? Hoje mudou mais ainda, né? Mas antigamente era. Eu sei que eram quatro dígitos e agora não sei se eram 7.
Mas, enfim, agora eu já não lembro mais se eram 2 e 4. Eram 2 números, 2 letras e 4 dígitos. Aí passou para 3 letras e 4 dígitos. Né? E agora são 4 letras e 3 dígitos. Então, imagina que eu vou ter que refazer todas as funções hashing. E nem necessariamente esta função hashing, que é a função que vai determinar qual é a posição daquela placa na tabela, ela vai me devolver exatamente a mesma tabela. Então, e além de tudo, né, eu tenho que encontrar uma função hashing que não me cause muito desperdício. Né? Então, tudo isso tem como desvantagem. Né? Se eu uso a ideia de ter um endereço hashing para vários elementos, né, numa lista, eu tenho que pensar, né, se vale a pena eu manter isso numa lista ou colocar, por exemplo, em outra estrutura que seja mais fácil, mais rápida de acesso. Por exemplo, árvores. Tá? E, além disso, né, se eu já estou usando, aí eu vou pensar, se eu estou usando árvores, né, estou dividindo o meu hash, tá, em uma tabela, vamos supor, né, 20 posições, 25 posições. Vamos pegar 10, né, de 0 a 9. Então, 10 posições. E ali no meio eu tenho um elemento que tem, sei lá, 200, uma lista que tenha 200 elementos, isso é muito complicado. Né? Se eu tiver que usar hash para fazer tudo isso, por exemplo, é melhor eu já usar uma árvore binária, porque simplesmente se eu aumentar um nível da árvore, eu já resolvo todos os problemas. E eu não preciso ficar calculando qual é a função hash para depois buscar dentro da árvore. Eu já vou lá, já consigo achar imediatamente. Mas, de novo, né? Existem aplicações que elas são muito bem definidas para hashing. Essa dos mapas, por exemplo, é perfeito, né? Tá bom? Então, tem vantagens e desvantagens. Bom, dúvidas? E a gente não falou. Opa, pode falar. Eu não sei falar por enquanto não, professor. Ah, tá. E a gente ainda não falou como é que é uma função hashing. Né? A gente está dizendo que o hashing, deixa eu voltar aqui, hash é uma coisa parecida com isso aqui, né? Onde eu tenho um conjunto de dados, uma coisa parecida com isso aqui, mas a gente não falou ainda como é que gera uma função hashing. Então, o objetivo da função é transformar o valor da chave de um elemento de dados em uma posição de um subconjunto definido. Então, é uma função que deve, unívoca, né? Ele, para cada elemento, ele deve gerar uma chave. Ou para cada valor de chave do elemento, deve gerar uma posição. Certo? Bom, é óbvio que pode acontecer conflitos. Então,
Por exemplo, a minha função hash é pegar o último valor, né? De um número. Então, eu vou pegar o numeral, né? O dígito referente à unidade de valor. Beleza. Então, eu tenho de 0 a 9. Qual é a chance disso ter conflito? Muita chance. Né? Muita chance de ter conflito. Então, a gente viu aqui, ó. Né? Eu tenho lá 0, 10, 20, 30. Opa, 60 já deu conflito. Ou aqui, ó, 0, 1, 81. Isso é um conflito. Né? Porque a minha função vai me pegar este valor, né? Como a unidade, o valor, o numeral representando a unidade de valor. E eu posso ter vários números, aqui, ó, que terminem em 5. Então, tenho o 15, o 55, o 575, tá? E pode ser que eu tenha só números que terminem em 5 e nenhum número que termine em 1, 2, 3, né? Vamos lá, o cara marcou, ele gerou medições. E aí, para facilitar a vida dele, ele marcou de 5 em 5. Então, eu vou ter 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Se eu usar uma função dessa, onde é que vão estar os números? Só na faixa 0 e 5. E aí, o que acontece? Eu vou ter um excesso de conflitos. Então, vejam que depende muito desta função. Mas a função, ainda eu preciso, uma coisa importante é conhecer bem a tua base de dados. Entender como é construído, como são construídos esses dados. Tá? E como é construído o valor da chave. Ok? Não estou querendo desanimar vocês, não. Né? Então, a função hash ela deve dividir o universo de chaves. Opa, deixa eu voltar aqui. Deve dividir o universo de chaves, tá? Em B conjuntos. Ou seja, cada uma das entradas da minha tabela hash. E aí foram desenvolvidas 4 técnicas principais. Então, deixa eu lembrar aqui. Então, lembrando, o que a gente tem que fazer? Esta função, que pega uma chave, leva para um elemento que está para um conjunto. Né? Então, as funções de hashing abordadas a partir de agora supõem sempre uma chave simples. Um único dado, seja string ou número, sobre qual será efetuado o cálculo. Então, professor, então eu posso combinar dois campos do meu dado para gerar uma função hash? Pode. Né? Pode, inclusive, né, usar um campo para a função de hash e um campo para definir quando houver conflitos. Isso também é possível. Bom, então, pode parecer que diz assim, vamos lá, eu vou usar o primeiro nome para gerar a posição do hash. Beleza. Aí achou o Edson. Tá? Mas deu um conflito aqui porque já tem o Edson. Então eu vou usar o sobrenome, o último nome, né? Então, no meu caso, é Silva Júnior.
Ah, então vou usar Silva Júnior. Beleza. Aí pode ser que é muito baixa, mas já aconteceu comigo, né? No meu doutorado, eu tinha, meu nome é Edson Nascimento Silva Júnior e tinha e aí antes de mim chegou o Edson Prestes Silva Júnior e e a gente estava fazendo na na URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul. Então, para piorar a minha situação, o bicho não era paraense, cara. Então, dois nortistas muito parecidos, com nomes parecidos. E orientadores diferentes. Então, a minha orientadora sempre mandava mensagem para ele. Né? Porque ele pegou o primeiro e-mail, que era Edson. Ele chegou 6 meses antes de mim, então ele pegou o Edson lá. Né? Bom, mas isso requer situações mais complexas. Então, são 4 tipos de funções hashing que a gente usa. Né? O primeiro tipo é a divisão. Eu pego a minha chave do meu dado e coloco ele dentro de um uso uma função de divisão, divide por 5, por 10, por 15, por 100, por 1000, né? E eu gero um número, ou por meio do quadrado, ou por folding, ou desdobramento, ou por análise de dígitos. Dígitos ou letras, né? A função de divisão, né, é a mais utilizada para funções de hash. Então, o endereço do elemento da tabela de hashing é dado simplesmente pelo resto da divisão de sua chave. Por exemplo, eu tenho um conjunto que tem a chave K e eu tenho aqui B possibilidades de subconjuntos. Né? Então, eu vou fazer o resto da divisão por exemplo, da chave. Então, eu tenho lá a chave 871305 pelo, pelo conjunto que eu tenho, B. Então, B é 10. Então, 871305 dividido por resto da divisão de 871305 por 10, vai me sobrar o 5, mais 1, 6. Certo? Deixa eu ver. 871305 dividido por 10 vai. Opa, 871305 dividido por 10 vai me dar 87, 13, 0, né? E vai ponto 5. Então, o resto vai ser. Tem que ser o resto, né? Vai ser 5. Tá? Esse 5, porque 8713, né? É divisível por 10. 8713, né? Dá certinho. E vai me sobrar o 5. E aí, eu coloco o termo mais um é para a numeração de BDI, tarará, mas enfim. Eu vou botar na posição 5 ou 6 da minha chave. Então, quando eu pegar este número, ele vai, que está no conjunto de dados, quando ele for colocado na tabela hashing, este número 871305 vai para a posição 6 da minha tabela. Ok?
Se eu tiver só o 87.13.0, ele vai para a posição 0, vai para a posição 1, certo? Para a primeira posição da minha tabela. Deu para entender? Desculpa, professor, você pode explicar de novo que eu não entendi muito bem. Ora, vamos supor que a chave que eu esteja usando, né, para todos os dados, então, a chave, tá? Então, a chave, eu vou pegar uma chave qualquer. Eu vou pegar o meu número de matrícula de processamento de dados, que era 87.13.05. E eu vou colocar, e a minha tabela hash tem 10 posições. Vai de 0 a 9. Ok? Ok. Tá. Então, visualiza lá. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu vou pegar o resto da divisão de 87.13.05 por 10, porque a quantidade vamos lá, de escaninhos que eu tenho lá, quantidade de posições que eu tenho na minha tabela hash. Ok? Então, eu vou pegar um número, escolhi um número aleatório lá, 87.13.05. O resto dessa divisão por 10 vai me dar qual número? Fazer. Se fosse 100 dividido por 10, o resto é 0. Se fosse 101 dividido por 10, o resto é 1. Né? Se for 87.13.0 dividido por 10, o resto é 0. 87.13.05 dividido por 10, o resto é 5. Então, ele vai estar, a chave vai estar na divisão, na posição 5, né? 6, né? Que é a primeira, na sexta posição, porque a primeira posição vai ser para o 0. Então, ele vai estar na sexta posição. Então, na sexta posição, na minha tabela de hashing, eu vou colocar lá 87.13.05. Entendi, professor. Entendeu? Então, quando eu quiser buscar 87.13.05, eu não vou lá no meu conjunto de dados, já vou direto. Eu aplico a função hash, ele vai me dizer, olha, está na posição 6. Eu vou lá na posição 6 e busco. Ok? Ok. Tá bom, então. Então, deixa eu voltar aqui. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não? Podemos continuar? Está todo mundo vivo ainda? Né? Então, a ideia, né, é que a gente tenha, nesta tabela hash, uma divisão por números primos. Então, se eu estou usando isso aqui, né, uma função, tá? É que se eu dividir por um número ímpar, o número primo, né, a chance de dar um mesmo número, certo? É muito menor. Então, eu tenho que ainda, né, olhar para o meu volume de dados que eu vou trabalhar. Não o volume de dados todo da minha base de dados primária, né? Mas o volume de dados que eu vou trabalhar. Então, se eu tenho ali possibilidade de ter 50 alunos numa turma, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um hashing que não vá gerar conflitos ali, que basta ter 50 números. Se eu botar 50, eu vou conseguir colocar
os 50 lá dentro, vou conseguir colocar os 50 dentro da minha tabela hash. Tá? Mas o que acontece? Eu vou ter um conjunto de conflitos que eu vou ter que trabalhar. Então, nesse conjunto de conflitos, eu vou ter perda de eficiência. Então, é preferível que esse meu conjunto não seja... eu tenho 50 elementos para procurar, que não seja um conjunto fechado de 50, mas que passe de 50, né? E que me gerem valores mais aleatórios. Então, para isso, eu uso o tamanho como um valor, o tamanho da minha tabela como um número primo, tamanho de slots como um número primo. Aqui, número primo, ora, se B diz qual é o tamanho, eu sei que 50 elementos eu vou ter na minha sala, até 50, né? Pode ser que tenha menos ou mais. Qual é o número primo próximo de 50? Ou um pouco acima de 50? Acho que 51 é primo, né? Mas qual é o próximo primo além de 51? 53. Vamos ver o número primo. 53. Né? Mas 53 ele está muito próximo. Então tem que dar um espaço aí. Né? Normalmente um espaço de 20% a 50% para mais. Então eu sei que eu vou ter 50, eu quero ter por volta de 70, 75 espaços no meu hash, na minha tabela hash. Tem 75 slots. Então, o que está próximo de 75 aí, ou de 70 a 75, é um número primo. Vamos supor que seja o 73. 73 é primo? Vamos supor que seja. Tá? Então, vou escolher o 73, porque é o 73 slots, para ter 50 números e para evitar colisões. O que é uma colisão? Quando eu pego dois números, aplico a função hashing e eles vão me dar o mesmo, o mesmo endereço da tabela, né? O mesmo slot. Isso é um conflito. Tá? Ah, professor, mas aí eu estou usando uma lista ali encadeada. Ok, tudo bem, você está usando uma lista encadeada. Deixa eu voltar aqui. Mas, o que vai acontecer? Você está deixando de usar aqui e colocar todos aqui. Então, para eu pegar um número aqui, eu vou levar 1, 2, 3, 4 acessos para chegar nesse número. Não é? E para chegar neste outro número, basta 1, 2 acessos. Então, números que terminaram com 0, eu tenho no máximo 2 acessos. Números que terminaram com 5, eu vou ter 1, 2, 3, 4 acessos. Então, é uma perda aí de 50%, ou seja, um acréscimo de 50%, melhor dizendo, né, do que eu estava esperando. Tem algo que a gente precisa melhorar. Eu tenho que ter uma função de, não é dispersão, é uma função de, como é que chama isso? De distribuição, né, que torne essa distribuição o mais homogênea possível. Né? Esta função aqui usada para isso aqui não parece ser tão homogênea, porque eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Dos 10 escaninhos, dos 10 espaços, eu tenho 4, ou seja, 40% não ocupado. Mas eu tenho 1, 2, 3, 30%, ou 4, né? 1, 2, 3, 4,
40% de conflitos. Então, na minha função de distribuição, eu estou com um nível de conflito muito alto aqui nesta função aqui. Simplesmente porque, vamos olhar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos para colocar em 10 posições. E a distribuição, ela não é perfeita. Então, se eu tenho 50 números, a ideia é que eu tenha ali de 20 a 50% a mais de espaço para evitar colisões e para que eu tenha uma distribuição mais homogênea. Então, se esses caras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pudessem ser colocados aqui imediatamente, né, ficaria muito mais fácil. Mas a dificuldade é como é que eu crio uma função de hash. Deu para entender? Então, montar a função hashing é uma arte. Né? Você tem que ir atrás do que é possível. Tá? Para que eu haja uma distribuição mais interessante, ou que ocupe melhor o espaço. E para chaves alfanuméricas, professor, mas eu não tenho números, eu tenho letras. Né? Por exemplo, uma placa de carro. A placa de carro, né, hoje no Brasil, a que você emplaca hoje, são 4 letras e 3 números. Então, é completamente alfanumérico. Mas como é que faz? Por exemplo, se você tem um carro novo, você vai emplacar com a placa nova. Mas se você tem um carro com a placa antiga, né, e você quer colocar, você vendeu esse carro, o cara da placa nova, o que ele vai fazer? Ele vai ter que emplacar com a nova placa. Na nova placa, ele vai ter que colocar uma letra na 1, 2, 3, 4, na quinta posição da placa, que era um número, vai botar uma letra. Não sei por que fizeram esse absurdo, que podia ser um monte de 4 letras, né, e 3 números, né? Ficava mais fácil, mas enfim, né? Coisas que não fazem sentido, mas então, né? Na quinta posição, ele vai botar uma letra. Então, mas se eu quero saber qual letra vai ser, né, fica fácil, porque eles mapearam a letra A para o número 0, a letra B para o número 1. Então, se antes tinha um 0, eu vou trocar pela letra A. Se antes a placa era o quinto elemento da minha placa era a letra 1, era o número 1, o numeral 1, ele vai botar a letra B. E assim sucessivamente até J, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Né? Então aí você vai saber, quando você trocou a placa, vai trocar vendeu o carro, vai trocar a placa, mas tem uma função de mapeamento. Certo? Então, outra opção, né, é pegar uma representação binária como um número. Eu vou fazer uma soma de quantos
de quantos elementos eu tenho ali. Então, numa placa, mas isso dá para fazer, professor? Tá, né? Então, só que eu tenho que considerar o maior tamanho possível, se é um número variável. Então, por isso que eu tenho que pegar sempre uma chave codificada. Tem um código ali. Então, placa de carro, né? Placa de carro é legal, né? Porque são 4 letras e 3 números agora, né? Mas eu posso transformar cada letra, né, num número de 0 a 23. E aí eu vou de 0 a 26, né? Então, a letra A vai ser 00. A letra B vai ser 01. A letra C vai ser 0 tanto. Aí eu vou ter, para 4 letras, 8 números. E mais 3 números, eu vou ter 11 números para montar a minha para trabalhar na minha função hash. 11 números não, 11 dígitos. Não sei se deu para vocês entenderem. Tá? Bom, então tem sempre que pensar em possíveis estratégias. Mas, de novo, a grande dificuldade do hashing é você definir uma função muito interessante para evitar colisões ou conflitos. Então, para dar um exemplo aqui, né, supondo que eu tenha uma base de mil posições e eu tenho a seguinte sequência de chaves da minha base de dados. Então, a chave 1 vai estar na posição 30 e eu fiz simplesmente uma divisão. Né? Eu estou usando divisão. Então, se eu pegar esse número e dividir por 1000, né, o resto, a divisão é o resto da divisão. Né? Vai restar 30, vai restar 54, vai restar 832. E este número aqui, ó, por mais que eu tenha só 4 números, 4 chaves, eu já tenho uma colisão, né, criada. E aí, o que que eu faço? Né? Por isso que é ideal que a gente seja uma divisão resto por um número primo, que a chance de ter colisões vai ser muito menor. Mas, enfim, tive uma colisão. Beleza. Aí eu tenho que... Acho que faltou uma... Eu acho que faltou aqui um slide aqui. Que eu já entrei na outra aqui. Então, vou tentar me organizar aqui. Certo? O que eu vou fazer? Aí houve uma colisão. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou parar aqui a apresentação para abrir uma... Deixa eu ver se eu consigo. Será que dá para fazer tudo junto? Será? Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha lousa? Sim, professor. Sim.
Ué. Mas não está aparecendo. Bom, enfim. Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu gerei ali. A lousa, professor, a gente está vendo o slide aqui, pelo menos para mim. Então, deixa eu cancelar o slide, porque eu também estou só vendo o slide. Tem alguém mexendo, mas não está aqui na. Está compartilhado, mas vocês não estão vendo, né? Sim ou não? Eu Não. tô vendo pelo link que o senhor mandou. Então, mas só que tem que entrar no link, né? Sim, sim. Agora que eu entendi como é que faz. Tá. Então, vamos lá para o link. Ah, descobri que tem um problema, né? Então, o que que acontece? Mas eu queria compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso dentro do uma guia. Eu tentei compartilhar agora aí. Apareceu. Tá. Agora está aparecendo. Beleza. Então, vamos lá. Então, eu criei ali, né? Deixa eu lembrar quais são os números. Eu fiz lá. É, 10, 30 dividido por 1000, né? Restou 30. Aí, então, 30 é a posição. Aí eu peguei outro número, 20, 30 dividido por 1000. E o resto foi 30 também. Quer dizer que na minha tabela hash, lá na posição 30, eu já tinha o número 1030. Correto? Deu para entender? Aí o que que Sim. acontece? Quando eu colocar o 2030, eu vou ter que sinalizar que houve um conflito, certo? Porque na hora que eu vou buscar 2030, opa, não está aqui. Na hora de inserir, eu tenho que sinalizar que houve um conflito e vou criar outra função, que é uma função de conflito, que eu posso simplesmente colocar assim, ó, H2 igual a H1 mais 1. Certo? Esta é minha outra função. Isso aqui é a função do H1. Função H1 é igual a chave dividido por B. Mod, né? Resto. Vou botar aqui a resto. Certo? E aí, quando houver um conflito, eu chamo uma outra função hash. Então, vejam, além da função que eu tinha, eu passo a ter outra função hash que vai me gerar, que é, opa, H2. Aí eu vou olhar na posição 31, eu vou olhar, está vazia? Se ela está vazia, aí eu vou colocar o 2030. Professor, mas eu quero usar
endereçamento aberto. Ok. A 30, aí eu coloco o 10, 30, seguido do 20, 30, tá? Mas, de novo, qual é o problema disso? É a distribuição. Então, aqui ela está melhor distribuída. E quando eu for pesquisar, professor, como é que eu faço? Olha, eu quero... aí eu uso a mesma ideia. Eu quero o conteúdo que está na posição 10, 30. Existe? Então, a pergunta é, existe a chave 1030 na minha base? Aí o que eu pego? Isso aqui, por exemplo, 1035, 1031. Esse é um problema, né? Opa! Então eu tenho que guardar aqui mais uma coisa, que é se ela está ocupada ou livre, e se ela foi ocupada por uma chave direta ou por uma chave de... Então, ou por uma chave de conflito, vinda de conflito, né? Vinda do hashing 2. Tá? Então, vamos supor que ela... Vamos chamar aqui de direta. Isso aqui tudo dá para fazer com uma chave só, né? Chamar de direta e aqui eu vou chamar de indireta. Não teve conflito. E aqui é um campo se eu tenho... se eu usei o H1 ou o H2. Então, vou chamar de direta quando eu pego aqui, ó, 1031. Aí ele vai achar aqui na posição 31, certo? Na posição 31, ela está ocupada. Mas outra coisa que eu tenho que saber. Ocupada, ocupada, livre. Então, na posição 1031, está ocupada, mas a chave não é esta. Por quê? Eu vou verificar se ela foi direta ou indiretamente colocada lá. Então, ela foi colocada indiretamente, então 1031 existe? Não. Não tem. Certo? Mas vamos supor que agora eu quero colocar o 1031. Deu para entender isso aqui? Perguntas. Antes que eu apague. Então, uma coisa é eu inserir, outra coisa é eu fazer a busca. Então, essa parte de cima aqui, esta parte aqui, ó, foi a inserção. Né? Essa parte aqui, ela vai ser usada tanto para inserir quanto para buscar. Esta aqui é a parte de busca. Quero saber se existe esse cara aqui dentro. Então, ele vai lá, 1031. Existe? Aí ele vai lá na função hash 1. Ele vai dizer, opa, 1031 está na posição 31. Vai lá na posição 31. Opa, está ocupada a posição 31. Mas não é 1031. Por quê? Porque ela foi inserida indiretamente. Então, eu vou devolver que não existe. Então, ao invés dele comparar número por número, ele só vai comparar se foi colocado indiretamente. Primeiro ele vê o índice, depois ele vai ver se é direta. Se for direta, é o mesmo número, se for indireta, porque foi outro número.
Isso é só uma ideia, você pode fazer como você quiser, entendeu? Essa é a visão. Eu tenho que ter o controle do que está acontecendo. Porque se eu simplesmente achar que tem um elemento aqui que está ocupado, esse elemento aqui eu devolver, já está errado. Então, eu tenho que ter um controle para saber se o cara que eu estou procurando está na posição correta. Vamos supor agora que eu vou inserir, ok? Ok, Alexandre? Ok. Eu quero ver agora como é que vai inserir um 1031 aí. Pois é, vamos inserir o 1031 aqui, certo? Deixa eu Mas ele vai apagar. ser direto, né? Vai ser direto. Aí vai Não, está diferenciar. ocupado. Não. O que vai acontecer? Deixa eu apagar isso aqui para a gente ter espaço. É igual a gente inseriu o 2030. Do mesmo jeito. Por quê? Se está ocupado, então eu vou inserir o 1031. Não tem problema nenhum. Então, eu quero inserir o 1031, certo? Pela função hash é na posição 31. Se chega aqui na posição 31, está ocupada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que houve um conflito. E vou usar a função H2, que é na posição 32. Eu vou botar 1031. De novo, a mesma ideia. Está ocupada, foi indireta e não houve conflito ainda. Então, eu tenho que gerar uma série de controles para poder usar a função hash da forma mais coerente possível. Para poder não perder elementos. Então, não é simplesmente a função hash. Eu tenho que ter uma função hash, uma função de... Poxa, mas aí, vamos supor que eu quero colocar aqui... Vamos supor que o 32 já estivesse ocupado. E eu quero colocar o 1031. Ah, ele entrou aqui, pega o próximo. Não deu? Conflito. É direto ou indireto. Ele vai para a posição 33. Está livre ou está ocupada? Ah, está livre, então eu coloco. Então, veja. Eu tenho que ver se a função se está livre. Né? Se não tiver, se insere. Se não está livre, hash em 2. Até que esteja livre. Ou até que é o que? É um laço. Se é um laço, ele pode ser recursivo. Até que ache um espaço livre ou verificou tudo. Ó, minha letra está melhorando. Deu para entender? Deu sim, professor. E a mesma coisa para busca. Ah, eu quero remover, professor. Essa é uma questão para o hash. Né? Se eu for remover, uma chave,
Por exemplo, essa daqui. Eu removo ela, coloco isso aqui como livre, mas eu mantenho o, a sinalização de que aqui, nesta linha, neste slot ou neste elemento, nesta posição, foi gerado um conflito. Por mais livre que esteja aqui, houve um conflito, porque se eu não disser que houve um conflito, eu nunca mais vou achar o 1031. Porque quando ele for lá procurar, existe o 1031? Aí vai na posição 31. Está vazia. Aí vai dizer o quê? Não, não existe. Não, peraí. Tem algum conflito? Então, vou procurar se houve algum conflito. E aí eu vou aplicar a função hash. E ainda vou perguntar, houve algum conflito? Porque ela pode ser que esteja lá na 5ª posição. É assim mesmo. Então, na busca, também tem um laço. Ok? Ok, professor. Ok. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Então, tá bom. Então, deixa eu limpar aqui meu frame. E eu vou ter um exercício para vocês. Vocês fazerem agora. Considere um conjunto de dados cuja chave é o número da placa do automóvel. Esse automóvel ficou feio, né? A empresa tem mais de 500 ônibus. Claro que não é uma empresa de Manaus, né? Vamos pensar que seja Itapemirim. Pode ser a de Manaus, pode ser a União Cascavel, né? O Catur, né? E aí ele quer saber quais ônibus estão atualmente trafegando nas 200 rotas existentes.
Então, o que eu quero? Ora, eu tenho mais de 500 ônibus. Quantos ônibus? Ah, não sei. Né? Eu tenho uma placa. Então, considere a placa. Ah, tá. Então, considere o conjunto de dados cuja chave é o número da placa do automóvel, né, do ônibus. A empresa tem mais de 500 ônibus. Só que nem todos os ônibus estão rodando, porque eu tenho aproximadamente 200, aproximadamente não, tenho 200 rotas. Então, a pergunta é, o ônibus X está rodando? Como é que eu faço isso? Tiraram foto? Deu para entender? Tem como acrescentar um... Aqui, né? Criar um... Então, a pergunta é, considere que a placa está no padrão antigo. Letra, 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 algarismo, 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 algarismo. Use hash. Então, o que eu quero que vocês façam é quantas qual o tamanho do hash, quantos espaços, B, e quais as funções hash. A hash principal e a de... Como é que é o nome? E a de colisão. Vamos lá. Então, eu vou estar aqui, vou parar agora aqui, deixa eu voltar aqui. Deu para entender? Deu para entender? Sim? Então, pronto. Já que vocês não têm problemas, eu vou parar. É para fazer agora, tá? Que eu quero ver o que vocês vão me devolver. Quem terminar, levanta a mão e a gente vai disponibilizar aqui para ver a solução. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Professor, Fala. eu acho que eu não entendi muito bem isso daí, não. Tipo, tem mais de 500 ônibus na frota, tem 200 rotas, e nem, Sim. nem todos os ônibus estão rodando porque só tem 200 rotas, tem mais de 500.
Certo. Como é que eu vou saber se o ônibus está rodando ou não? É isso que eu quero saber. Meu Deus. Ué, esta é a pergunta que eu estou fazendo. Eu vou pensar aqui. É para pensar mesmo.